Federação Espírita do Paraná apresenta Raul Teixeira, na 11ª Conferência Estadual Espírita, com o tema Em torno de uma ética familiar. Caríssimos irmãos componentes da mesa diretora dos trabalhos desta noite, caríssimas senhoras, caríssimos senhores, amigos da juventude espírita ou não, meus queridos irmãos espíritas, pedimos para que o nosso Pai Celeste nos abençoe e que nos guarde em sua paz. No século XVII, o notável escritor inglês Samuel Johnson, numa de suas obras, escreveu que as pessoas têm necessidade quase sempre muito mais de serem lembradas do que propriamente de serem ensinadas. Com essa reflexão, Johnson estabelece no corpo do seu texto a ideia de que a maior parte das coisas que realizamos no mundo deve-se à memória, à lembrança, que sem dúvida somente poderia ser lembrança ou memória ancestral, e que muito menos vezes precisariam ser ensinadas. De certa maneira, Johnson repete o pensamento platônico quando afirma que viver é recordar-se. Mas extrapolando esse contexto eminentemente reencarnatório, vale a pena nos lembrarmos de que a nossa sociedade, ainda há pouco tempo, estabelecia um modus vivendi da família. Havia uma forma particular de se elaborar e se desenvolver a educação feminina. A mulher, em tese, era preparada para o lar, para ser doméstica, a rainha do lar, a esposa do seu marido, a mãe de seus filhos, obediente, muitas vezes subserviente, a ponto de chamá-lo de Senhor. Não tinha acesso a grandes formações intelectuais e era figura secundária no lar, porque o chefe do lar era o seu marido. O homem recebia em sua formação os conceitos de que para ele todas as portas estariam abertas. Teriam os rapazes direito a qualquer coisa. Seria no lar o provedor. Dele dependeriam a esposa e a prole.
E certamente ele se apresentava como cabeça da família. Dessa forma, a sociedade marchou, definindo que os filhos, por seu turno, deveriam obediência estrita aos seus pais, que muitas vezes decidiam quanto aos seus destinos. Qual era a profissão que cada filho deveria seguir e muitas vezes com que outra criatura se deveria consorciar, independentemente dos sentimentos desses filhos. Essas situações perduraram, delongaram-se, até que o mundo pôde acompanhar as transformações, que não poderiam mais tardar, porque desde o final da Revolução Francesa, em 1789, quando os sufragistas de França iniciaram um movimento pelo feminismo francês, todas as situações ocidentais começaram a se alterar. Chegamos ao ponto, bem mais recentemente, em que a mulher alcança aquilo por que suspirava há tanto tempo. Tem acesso à escolaridade, tem possibilidade de adentrar à universidade, que lhe fora vedada durante muito tempo. Agora a mulher tem possibilidades de disputar o campo de trabalho profissional. Agora ela pode decidir o que quer fazer de sua vida. E com certeza, depois de muitos séculos de repressão machista, era natural pensar-se que a distensão desse processo gerasse, como aconteceu, uma larga quota de desarmonias, de desequilíbrios, uma vez que aquelas criaturas acostumadas aos limites impostos pelo status quo de sua época, e agora se vendo liberada, não propriamente livre, a tendência seria pôr para fora todos os anseios represados, nem todos eles de boa qualidade ético-moral, ao passo em que imporiam um processo de susto aos homens, que de certa maneira passaram a temer essa ousadia a que a mulher passou a dedicar-se. Desse modo, com a quebra dos paradigmas antigos, agora a família também deveria sofrer o reflexo dessa quebra paradigmática. Aquela mulher que era do lar, esposa e mãe, tornou-se profissional, passou a desejar atender aos seus anseios profissionais e a sair do lar, não propriamente por desamá-lo ou por desamar os filhos e o marido, mas por desejar uma realização em termos intelectuais, sentimentais, emocionais,
que refletisse na sua vivência social. Naturalmente, essa mulher que alcançou esse status novo jamais seria como aquela mulher de antanho. Por sua vez, os homens passaram a se dar conta, tardiamente, mas não fora de tempo, que ele que se atribuía a condição de ser cabeça da família, tinha agora a mulher como o pescoço. E quando sofria esse pescoço um torcicolo, a cabeça só se moveria para onde ele permitisse. As situações se transformaram e as famílias seguiram o rastro dessas transformações. Nem todas elas de boa qualidade, porque no estabelecimento da família, na formação desse instituto, com o qual a divindade pretende ajudar-nos na conquista de nós próprios, para que através dessa pequena comunidade de 3, 5, 10 pessoas, possamos treinar as nossas capacidades para aprender a amar, a respeitar, a conviver equilibradamente com a nossa família ampliada da sociedade de nosso bairro, de nossa cidade, do nosso estado, até que possamos alcançar a possibilidade de viver bem com a humanidade inteira. Em nossa família, a divindade tratou de situar todos aqueles elementos com os quais teríamos necessidade de conviver. Pessoas amorosas e pessoas odientas. Criaturas fraternas e indivíduos fechados. Gente de sorriso fácil e companheiros domésticos de carantonha, de senho sempre fechado. A divindade nos ofereceu ensejo de aprender a doar e de aprender a pedir. E deste modo a família é para nós essa grande escola, esse grande cadinho ou laboratório, no qual as nossas potências intelectuais e morais vão se desenvolvendo pouco a pouco. Mas curiosamente, temos acompanhado em torno de nossos passos, humanidade afora, nesses tempos contemporâneos, que alguma coisa tem chamado a atenção das autoridades psicológicas, sociológicas e antropológicas, exatamente porque, basicamente, na classe média e na classe alta, tem aumentado ao longo dos anos as decepções, as depressões, tem aumentado o consumo de drogas ilegais e os distúrbios de ordem psicológica. Dessa forma, as autoridades têm buscado uma explicação na tentativa de redirecionar a família, não propriamente para fazer com que a mulher torne a ser apenas do lar, ou para que os homens
sigam sendo cabeças absolutos da família. Não. Mas há uma preocupação em se descobrir o que é que está por trás dessa avalanche de problemas, de tormentos que tem causado tanto estresse nas relações sociofamiliares. A partir disso, vale a pena cada um deter-se para refletir a respeito de como vem levando a sua relação familiar. Será que já tivemos oportunidade de, na condição de membros da nossa família, ou de chefes dessa família, perguntarmos a nós próprios: por que é que a nossa família é singular? Será que a minha família é diferente das outras? O que existe na minha família que a distingue das demais? A partir dessa pergunta, nós começaremos a entender que a nossa família precisa ser diferente das outras famílias, sem que nisso esteja qualquer critério de valoração, mas as diferenças individuais, fazendo com que o nosso grupo doméstico, que o nosso clã, tenha peculiaridades, ou se quisermos, singularidades, que pertencem à nossa família. Nossa família, por exemplo, cultivará por hábito a confraternização dos seus membros. Uma vez por ano, seja no aniversário do patriarca, da matriarca, ou numa data qualquer definida pelo grupo, nos reuniremos para dialogar, para nos aproximar, para que os irmãos revejam seus irmãos, para que os primos convivam com seus primos, para que essa noção de família se reforce, se planifique, porque não conseguiremos amar ao mundo, à sociedade terrestre, onde fomos situados por Deus, sem que desenvolvamos essa capacidade de gostar dos nossos. Não será obrigatoriamente egoístico afirmar que gostamos dos nossos primeiramente, lembrando-nos que Jesus Cristo, à sua época, ao nos deixar um notável ensino sobre nossa relação com Deus e o próximo, estabeleceu: como podereis amar a Deus ao qual não vedes, se não sois capazes de amar ao próximo ao qual vedes? Deste modo, se não formos capazes de amar a nossa família consanguínea, como é que teremos chance de converter os demais em nossos familiares espirituais? É nesses contatos familiares que vamos limando dificuldades recíprocas. Aqueles primos que não curtem tanta simpatia uns pelos outros, ao longo das conversas, o que um faz, o que o outro faz, o que esse estuda, onde é que aquele trabalha, qual é o esporte que gosta. As relações se vão fortificando positivamente. A nossa família se distingue de muitas outras
porque uma de suas singularidades é reunir-se periodicamente para a troca de experiências e para a convivência fraternal. Deve haver outras singularidades. A nossa família tem por padrão não mentir. Ainda que isso nos custe, não mentir é uma singularidade de nossa família. Ensinamos as crianças desde cedo a tratar com a verdade, sem atirá-la ao rosto de ninguém. Se tocar a campainha, a mãe dirá para o filho: diga que agora mamãe não pode atender, e jamais diga que mamãe não está. Exatamente para ensinar a criança a trabalhar com a verdade, que no começo, quando ela se acostuma a ouvir dos seus pais a mentira, para ela é normal. Ela ainda não se deu conta de que aquilo é mentira. E porque não se deu conta, incorpora. E se tornará uma pessoa capaz de mentir chorando, com o maior cinismo do mundo, porque aquele sentido já se lhe tornou uma segunda natureza. Então, pode ser que em nossa família queiramos que a singularidade mais especial seja o verso da verdade, o costume de falar a verdade. E quando essa verdade não pode ser dita para não ferir suscetibilidades ou não provocar agressões, o silêncio, como o grande amigo da discrição, será a nossa válvula de escape. A partir disso, cada família procurará identificar o que é que a distingue de outras famílias. Toda família que não tem noção de sua singularidade, não sabe de onde partir para resolver os seus problemas, não sabe o que fazer para solucionar suas dificuldades. Somente quando nos damos conta do modo como age nosso grupo familiar, somente quando conhecemos quem é nossa família, é que podemos tomar sentido para definir posicionamentos. É muito comum, quando as famílias não se sabem, não se conhecem, não tem nenhuma singularidade, nada que seja comum ao grupo, que numa oportunidade de dor, todos fiquem como insetos aparvalhados, sem ter noção do que fazer. Abraçam-se, apertam-se, desesperam-se, envenenam-se no desespero, sem que ninguém tenha uma ideia, que ninguém se conhece. Ninguém sabe qual é o padrão sobre o qual se estrutura a nossa família. É desse modo que vai se tornando difícil um familiar prestar socorro ao outro que esteja atravessando uma quadra atormentada. É muito comum ouvir: não quero nem saber, isso é problema deles. Mas por que não poderia ser um problema nosso? Se nós tivéssemos o conhecimento da família, saberíamos o que dizer, o que sugerir, não o que impor, o que sugerir. Se os outros nos estão pedindo uma colaboração, não me custaria, amando o meu grupo consanguíneo, propor-lhes alguma sugestão que aquele familiar faria ou não, usaria ou não, mas a nossa contribuição foi dada no momento em que tenha sido solicitada. Será que nas nossas relações familiares já tivemos ensejo de nos perguntar, depois de sabermos qual é a nossa singularidade, qual é o lema de nossa família, o que é que nos torna uma família, um grupo identificado como tal? Será
que já nos perguntamos também a respeito das coisas que desejamos da família? O que é que nós pretendemos da família? Os estudiosos chamam a isso contextualização. Será que a minha família está contextualizada? Existe contexto em minha família? Quando nós pensamos nessa palavra contexto, e sabendo que esse com é junto de, há alguma coisa que vem junto ao texto, contexto, certamente que vamos nos aperceber, vamos nos dar conta de que um contexto é um conjunto de circunstâncias, de fatos, de episódios que cercam uma determinada ocorrência. Se estamos falando de família e alguém fala de casa, de mobília, está no contexto. De matrículas escolares, está no contexto da família. Se alguém fala em morte, em enfermidade, em maternidade, todas essas questões estão no contexto de família. Qualquer uma dessas coisas pode ser relacionada à família. Então esses episódios todos estão contextualizados. Não estamos falando de morte a esmo, estamos falando de morte na família, de algum membro da família. Não estamos falando de nascimento a esmo, estamos falando de nascimento de alguém na família, de alguém da família. Então, contexto são essas circunstâncias, episódios, fatos que cercam um fenômeno. Em torno do epicentro desse fenômeno, tudo quanto ocorre está contextualizado, ou não. Certamente que procuraremos fazer com que haja contexto em nossa família. As coisas que nós fazemos, elas foram previstas. Se a família deseja comprar uma casa, não chega na frente do imóvel e compra, não entra numa oficina que trata dessas questões, no escritório imobiliário, para comprar uma casa e compra a primeira casa que lhe é apresentada, porque a família antes já contextualizou a casa que quer. Nós precisamos de uma casa, mas queremos que seja num bairro tranquilo, que tenha água encanada, que tenha serviço de esgoto, que tenha benefícios, que tenha escola, hospital por perto. Nós estabelecemos previamente onde é a casa que nós queremos, em que lugar gostaríamos que essa casa estivesse. Então a casa não estará somente contextualizada por isso, mas também porque eu não quero uma casa de um quarto só. Eu quero uma casa que seja de 2, de 3 dormitórios. Eu quero uma casa que tenha varandas. E isso se chama contexto. A casa será para a minha família. Então, eu pensei na casa de acordo com a família que eu tenho. Contextualizei a compra da casa. Se vamos comprar um veículo, um carro, um automóvel, para levar a família, se temos 2 filhos, o carro poderá ser de um tamanho. Se temos 3 ou mais, o carro já terá que ser maior. Então, o carro, qual é a potência, que tipo de combustível, qual é a marca, qual é a durabilidade,
para os meninos que nós temos, para as crianças calmas que nós temos. O carro não é comprado da primeira vez que eu entro numa casa, vejo os veículos e pego o primeiro que estiver à minha frente. Vemos vários, abrimos, vemos como são as portas, se são 2, se são 4 portas, para facilitar o nosso movimento com as crianças, com os filhos. Então, a compra de um carro será de acordo com a necessidade da família. Quando eu compro um carro de acordo com as necessidades de minha família, eu contextualizei a compra do carro. Tudo o que esse carro tem, faz, é em função das necessidades da família. Não adianta eu comprar um carro pequeno com uma família grande e colocar 2, 3 meninos no porta-mala e o guarda multar na estrada porque não se pode levar ninguém no porta-malas. É uma compra descontextualizada. Não, vamos comprar, a gente precisa de um carro. Mas então não será um carro para a minha família, será um carro para mim. Se é para eu ir e voltar, eu compro o que eu quiser. Se é para a minha família, eu compro o que a minha família precisa. Vou ao supermercado fazer as compras. O que é que a dona de casa compra? Aquilo que a sua família vai usar. Se mandar somente o cavalheiro comprar, é bem capaz que ele enche o carrinho de uísque, de vinho, disso, daquilo, pensando nele. Quase sempre quem contextualiza é a dona de casa. Então ela vê o preço que é mais em conta, mas também o produto que é de melhor qualidade, nem tanto ao mar, nem tanto à terra, nem tão barato que não sirva para a gente comer, para a gente beber. Então esse balance que a dona de casa geralmente faz, pensando na família, minha filha não gosta desse produto, eu vou comprar aquele, pensa nela. Meu marido gosta mais disso, então eu vou comprar como ele gosta. Mas meu filho detesta isso que minha filha gosta, que meu marido ama, eu vou comprar para ele. Então a dona de casa tem a noção. Minha sogra está comigo e ela não pode comer feijoada, então deixa eu comprar alguma coisa para ela. Minha tia chegou de viagem. A dona de casa tem, sem se dar conta, essa noção de contextualizar. Quando nós não contextualizamos, aí chegamos em casa, compramos abóbora demais, o que a gente vai fazer com essa abóbora? Aí parte, dá para o vizinho, dá para o porteiro, porque a gente comprou porque estava barato. Vejamos o que é uma compra descontextualizada. Ou diríamos em termos mais grosseiros, irresponsável, aventureira. As nossas ações junto à família deverão ser ações pensadas, refletidas, porque todas as nossas ações familiares, domésticas, terão repercussão sobre os demais membros da família. Se tomarmos posições sem pensarmos na família, serão posições ególatras, serão posições personalistas de má qualidade. Daí a importância de nós nos perguntarmos se temos contextualizado a nossa família. Quando contextualizamos nossa família, ou quando ela é contextualizada, todas as nossas ações precisam ter um porquê. Devem ter uma razão. Há uma festa na casa de fulano de tal. Não dá para toda a família comparecer. Na família contextualizada, um dos membros vai representando. Se representa a gente, ou um filho, ou o marido, ou a esposa. Para que a família se faça representar por esse indivíduo,
Quando isso se torna de fato impossível, a família tem a delicadeza de mandar um telegrama, uma carta, de mandar um fax, um e-mail ou um torpedo na era dos celulares. Então a família tem planejamento, sabe o calendário familiar, conhece o calendário familiar, calendário no sentido amplo, as mais variadas ocorrências da família, sem se prender obrigatoriamente às datas de cada um, mas as coisas coletivas que a família precisa participar. Será excelente se também conseguirmos guardar os aniversários desse ou daquele que nos seja mais próximo. Então a família tem tudo a partir da sua contextualização para dar certo, para alcançar seu desiderato. Mas é importante nos lembremos, como afirmou Samuel Johnson, que a família é a primeira escola que Deus nos deu. Na linguagem do Espírito Emmanuel, pelas mãos saudosas de Francisco Cândido Xavier, a primeira escola ainda é o lar. E dessa maneira, a primeira escola deve realizar nobremente o seu papel. Todos os membros dessa família estão nessa escola. Não só aqueles que nascem, não só as crianças, mas todos os membros da família. Porque aquilo que não conseguirmos vivenciar com os nossos familiares, teremos muita dificuldade de vivenciar com os outros. Não foi à toa que quando salvo das águas recebeu o decálogo, um dos seus mandamentos estabelecia o amor ao pai e à mãe, a fim de que pudéssemos viver longo tempo na terra que nos seria dada por Deus. Esse longo tempo na terra era o merecimento de voltar à terra, de trabalhar aqui, de desenvolvermos-nos aqui, de realizarmos os nossos compromissos aqui, desenvolvendo a nossa evolução. Mas a base disso, onde tudo isso teria começo, no respeito, no amor aos pais. Mas curioso é que o decálogo não diz amar aos pais, amar a pai e mãe, mas diz honrar a pai e mãe. A lucidez, por quê? Porque sabemos que no lar nos reunimos indivíduos reencarnados, nem sempre afinados do passado, nem sempre harmonizados do passado, nem sempre amigos. E é natural pensarmos que em muitas ocasiões pais e filhos, no dizer popular, não se bicam, se suportam, se toleram, mas não se amam. Mas isso não implica no fato de não os honrarmos. O honrar tem a ver com o respeito. Mesmo pessoas com as quais não afinemos, merecem nosso respeito, porque são seres humanos, pelo que representam na vida de outros. Então a perfeição do decálogo: honra teu pai e tua mãe, mesmo na impossibilidade de amá-los, dizemos nós. Uma das dificuldades grandiosas da tarefa doméstica está exatamente nesse fator que já temos alinhavado em outras oportunidades.
os pais descobrirem que entre os filhos existe preferência afetiva, inclinação afetiva deles. Os pais se sentem envergonhados ao descobrir que gostam mais de um do que de outro dos seus filhos. Mas os filhos também gostam mais de um do que de outro dos seus pais. Há filhos que são apegados à sua mãe, há outros que são apegados a seu pai. Defende um diante do outro, brigam com um por causa do outro. Mas isso é perfeitamente compreensível, por causa da lei da reencarnação. Quando um pai ou uma mãe ou ambos descobrirem que na família há um filho que é todo xodó e há o outro que apenas é suportado, não foi um erro da divindade. E nem devemos nos agarrar ao quindim de iaiá, deixando o outro à míngua de nossa atenção e carinho. Quando Deus organiza esse tipo de família, é para que aquele amor do passado, que ora retorna ao nosso lar, nos fortaleça de tal modo afetivamente, que nos ajude a conquistar aquele outro que é mais difícil de se amar. Então, quando uma mãe descobre que um dos seus filhos é de fato a sua alma mais próxima, isso não é motivo de desespero, de envergonhar-se, é uma constatação da lei da reencarnação, porque os irmãos entre si sentem a mesmíssima coisa. Numa família que tenha 3 filhos, um deles sintoniza mais com um do que com o outro. Gosta de sair com um mais do que com o outro. Quando tem dúvida, chama mais esse um do que aquele outro. Não quer dizer que não goste, mas tem mais afinidade. O coração pende mais para cá, e é natural que assim aconteça. Se nós estivermos andando na rua, 2 pessoas na calçada, num dia de greve de ônibus, e a gente está no nosso carro, tem uma vaga no nosso carro, das 2 pessoas da calçada, uma me é conhecida e a outra me é estranha. A quem que eu vou oferecer a vaga do meu carro? Aquela que me é conhecida. É natural, a menos que aquela que me é conhecida seja do mal, é um bandidão da cidade, aí eu nem ofereço a vaga a ninguém, e passo direto com medo de me comprometer. Mas, normalmente, na vida familiar, encontramos esses caracteres reunidos. Todas as vezes que descobrirmos que um daqueles do lar é o nosso tendão de Aquiles, é para ele que vamos estabelecer, junto aos demais, o nosso contexto afetivo. Tudo que fizermos será para enlaçar em amor aquele outro, discretamente ou ostensivamente, diretamente ou indiretamente. Quantas vezes a mãe diz para um dos filhos, imaginemos que ela tenha 2, vai lá, ofereça a seu irmão, porque sabe que o outro fica emburrado ao ver que um só ganhou da vizinha, ganhou, trouxe da rua. Vai lá, ofereça a seu irmão uma bala, pergunte a ele se ele quer, pergunte ao seu irmão se quer ir com você. A mãe sempre faz esse meio de campo, faz essa estratégia, arma esse circuito, tentando conquistar aquele que é mais difícil. Quantas vezes na família as mães percebem que determinado filho é fechado. É um bom filho, mas é fechado. Por timidez ou por arrogância, mas é fechado. Por alguma fragilidade,
por alguma vergonha íncita que ninguém ainda descobriu, por algum complexo de culpa que está na inconsciência e que ainda não foi extrojetado. O fato é que ele é trancado. Naturalmente, não é compatível com bom tom que todo mundo cerque essa pessoa e fique paparicando-a o dia inteiro a fim de que ela se abra, nem que alguém fique atrás dela. Mas por que você tem? Por que você está quieta? Você está calada? Porque não existe coisa que irrite mais do que alguém atormentando atrás para saber o porquê. Mas o contexto faz com que esse emudecido, esse tímido, esse caladão se sinta à vontade. Pouco a pouco ele encontra dentre os irmãos aquele com quem gosta de conversar. É com ele que conta as coisas, é com ele que conta para as coisas. De repente é a mãe, a única pessoa com quem ele se abre. De repente é com o pai. Mas a família contextualiza as providências, as ações, as atitudes, no sentido de conquistar esse mais complexo, esse mais difícil de amar, e por isso, motivo das preocupações paternas. Daí, se faz necessária a reflexão em torno de uma nova maneira de criar hábitos que se perpetuem na família. E esses hábitos que são criados, alimentados e que avançam, formam a nossa ética, o nosso código de ética, que são hábitos adquiridos, que se sedimentam e passam a constituir a nossa segunda natureza. A ética da família faz com que nós todos que a ela pertencemos sejamos daquela maneira, tenhamos aquele perfil. É muito comum, ou era nos tempos passados, dizer-se: eu sabia, só podia ser da família do doutor fulano, de dona fulana, de seu cicrano. Toda a cidade, toda a sociedade, todo o bairro, toda a rua conhecia a maneira de ser daquela família. Essa providência só podia ter vindo dessa família. Esse fulano, tinha que ser assim, é filho de tal, é filho de qual pessoa. Quantas vezes nós escutamos isto? Demonstrando que a família tinha uma tese. A família tinha um lema que vivia. O lema que a família vive estabelece o código ético que essa família experiencia. Dessa maneira, encontrávamos também no passado, como encontramos hoje, as éticas rebeldes de famílias sanguinárias. Eu sou um fulano de tal e fulano de tal, cicrano vai ver comigo com quantos paus se faz uma canoa, e partiam para o crime. Até hoje no Nordeste brasileiro encontramos famílias em Exu que se matam há quase um século, porque tal família estabeleceu que depois da ofensa sofrida por um dos seus membros ancestrais, a outra não terá mais sossego e vão se matando uns aos outros sem ter propriamente lucidez quanto ao que estão fazendo. A cultura árabe e judaica, que desde os tempos de Sansão, no Velho Testamento, desde os tempos de Aretas, vem se digladiando, sem ter real noção do porquê naquela região árabes não podem conviver pacificamente com judeus. Éticas
aéticas. Éticas que são verdadeiramente antiéticas. Dessa forma, a filosofia convencionou que algo só será ético quando vislumbrar o bem geral. Não pode, por isso, existir uma ética pessoal, em que eu faço o que eu quero. Existe liberdade pessoal, ainda que seja antiética. A ética ou um código de ética não pode beneficiar apenas a uma pessoa, a uma categoria. Há que beneficiar a um conjunto de pessoas. Daí encontrarmos a ética médica, a ética dos professores, a ética dos engenheiros. Cada sociedade de classe tem seu código de ética, sempre demarcado em cima das suas atividades profissionais, nunca referidas à sua vida como seres humanos no mundo. Alguém pode ser ético na sua profissão e ser profundamente aético na sua vida comum. A partir daí, verificamos como é importante, como é fundamental que tenhamos uma ética familiar que não se choque com os códigos de ética voltados para o bem. Dessa maneira, a família, quando busca a sua ética, o seu lema, a partir do qual conseguirá estabelecer uma contextualização salutar, precisa vincular-se a Deus. Há que buscar no sempiterno, no Pai dessa gigantada família cósmica, a inspiração. E certamente esse Pai universal, que contextualizou toda a sua criação, colocou para representá-lo junto a nós, nesse processo eloquente da evolução, a figura luminosa de Jesus de Nazaré, o representante do Pai eterno junto a nós. E é esse representante que nos trouxe as bases do que deveria ser a nossa codificação ética familiar, que vai refletir a ética universal, porque se nós nos acostumarmos a viver o amor ao próximo familiar, estaremos treinando para viver o amor ao próximo, com o próximo do bairro, com o próximo da cidade, com o próximo do nosso país, com o próximo da humanidade. Ninguém consegue, disse ele, ser fiel nas grandes coisas, se não tem aprendido a ser fiel nas pequenas coisas. Daí, começarmos a repensar a nossa família, por mais estranha que ela seja, é a família que eu mereci. Por mais nobre que ela seja, é a família que eu mereci. Por mais enferma que seja, é a minha família. Por mais que tenha uma saúde de ferro, é a família a qual fiz jus. Quantas são as pessoas que certamente sem muita reflexão costumam dizer: eu gostaria de ser filho de seu fulano de dona Beltrana, porque veem a forma como seu fulano e dona Beltrana tratam seus colegas, mas não sabem a forma como são seu fulano e dona Beltrana na intimidade cotidiana.
por isso, tantos jovens dizem que gostariam de ter aqueles outros pais, quanto pais afirmam que gostariam de ter aqueles tais jovens como filhos. E, respectivamente, dizem os pais do filho admirado: pode ficar com ele. Experimente uma semana. E os nossos avós nos ensinaram um brocardo formidável. O que sabe a quentura da panela é a colher que a mexe. Quando nós olhamos a família dos outros, estamos vendo todo mundo arrumadinho para a festa. E então a gente diz: eu gostaria de ser daquela. Eu gostaria de ser daquela. Porque eu estou vendo por fora. Só a família sabe as lágrimas que verte em segredo, as lutas que sofre em silêncio, os testemunhos que tem que dar resignadamente. Só a família. Quantos pais, para não envergonharem os filhos, jamais contam fora de casa o que eles aprontam na intimidade do lar. Quantos filhos que, por honrar a seus pais ou por amá-los, nunca dizem das suas fragilidades. Então todo mundo acha que o lar do outro é que é uma maravilha. Quando eu era adolescente, não tem isso muito tempo, essa é a risada antifraterna, antiética. Mas quando eu era adolescente, pelo fato de ter sido criado sem minha mãe carnal, eu sempre admirava as mães alheias. Em cada mãe eu dizia: eu queria que fosse minha mãe. Não falava, mas pensava. E eu queria que fosse minha mãe. Porque somente quem cresce sem sua mãe consegue dimensionar o valor de uma mãe. E olhava todas as mães dos meus amigos, aprendi a chamá-las de mãe. E aquilo me confortava o coração. Um dia um amigo me chamou para eu passar um final de semana em casa dele. Tinha uma casa numa região interiorana do nosso estado, um sítio. Conversei com meu velho pai, ele me autorizou. Eu tinha 14 anos à época, fomos para lá. Pai, mãe, os 3 filhos e eu. Um deles era da minha faixa etária, os 2 um pouquinho maiores. E eu cheguei me sentindo na minha casa, fui muito bem recebido. E fomos à granja, uma pequena granja que a família tinha. E eu vi aquele cesto de ovos de granja, maravilhosos. E eu era apaixonado por ovos estrelados, daquele com a gema mole para estourar na boca. Todo menino gosta disso. E eu fui lá no galinheiro, eu estava na minha casa, e apanhei 4 ovos, 2 em cada mão, e levei para minha nova mãe fritá-los para mim. E ela me olhou, foi a primeira frustração que eu tive com mãe. Ela me olhou e disse: aqui só se come um, por causa do colesterol. A primeira vez na vida que eu ouvia falar nessa tragédia. E aí eu devolvi com muita tristeza 3 ovos ao cesto, e comi com tristeza maior ainda um único ovo, diante de tantos ovos. Aí eu pensei cá comigo, não serviria para ser minha mãe. Cheguei em outra cidade, ainda mocinho, e fiquei na casa de um colega de escola. E a mãe dele me recebeu com muito prazer, com muita alegria,
me beijou, me abraçou, e eu já senti naquela mulher, jovem ainda, a figura de minha mãe. E disse a ela, depois do almoço, era um fim de semana: mãe fulana, eu vou dar uma deitadinha para descansar. Negativo. Vamos lá me ajudar. E fui eu capinar o quintal da casa. Eu era o convidado. E eu dizia, não serviria para ser minha mãe. E cada uma daquelas que eu anelava que fosse minha mãe, eu ia descobrindo como elas eram. Não era que fosse um absurdo, mas não era a mãe que eu imaginava na minha cabeça. Ao longo do tempo fui percebendo que todas as mães são mães humanas. Elas têm coisas maravilhosas, mas elas são mães humanas. Elas têm seu lado gente. Um amigo me apresentou a sua mãe. Eu ainda era mocinho também, começando no espiritismo. Queria desenvolver virtudes. E ele disse assim, mãe, fica aqui do lado do Raul um pouquinho. E eu queria concentrar-me, porque eu ia falar dali a pouco. E a mãezinha dele começou a falar no meu ouvido. Ela não tinha vírgula, nem travessão, nem ponto e vírgula. Ela falava e foi me dando uma vertigem. Quando a pessoa fala sem parar, a gente já não escuta. É um motor nos ouvidos. Eu digo, ai meu Deus. E eu desde sempre gostei, diante da palestra, das minhas pequenas exposições, eu silenciar, para me conectar com esse mais além. E a mãe do meu amigo falou. No final eu não sabia mais o que ela estava falando, dizendo, Até que chegou o meu amigo. E eu disse, fique aqui com sua mãe que eu vou à toalete, para eu poder orar na toalete. E eu digo, não serviria para ser minha mãe. Daí então, depois que a gente cresce e conhece o espiritismo, verifica que Deus é perfeito. As mães estão na proporção da necessidade dos filhos, como os pais. Como os filhos estão na proporção do mérito dos pais. Com isso, quantos são os pais que perguntam, por que, Senhor, esse filho? É porque eles não lembram do seu ontem, não lembram de outras vidas, o que eles fizeram, o que aprontaram. E é por isso que muitos filhos dizem, mas por que eu tive que nascer aqui, nessa família? Porque ignoram solenemente o pretérito. A doutrina espírita, ao ter chegado em nossa vida e ter nos demonstrado a partir da resposta dada aos imortais a Kardec, de que caso os laços de família se afrouxassem, a sociedade partiria para a exorbitância do egoísmo, para a recrudescência do egoísmo. Passamos a entender que cabe à estrutura da família desfazer a tormenta do egoísmo, desarrumar a montagem do egoísmo, conforme nos dizem os Espíritos, nas respostas que deram às questões 914, 915, 16 e 17 de O Livro dos Espíritos, quando Allan Kardec indaga a respeito da eliminação do egoísmo, e os imortais asseveram que há necessidade da modificação das instituições humanas, mas que essa modificação das instituições humanas somente se dará com a educação. Nossa família é um ninho educacional. Quando não aprendemos a boa educação,
aprendemos fatalmente a má educação. Uma vez que educar é formar o caráter, tanto se pode formar o bom caráter, quanto o mau caráter. Alguém será bem educado, alguém será mal educado, mas educados seremos sempre, para cima ou para baixo. Por essa razão, quando pensamos na família, nesses dias atormentadores, em que recrudescem as decepções, as pessoas se casam sem se conhecer minimamente. E quando começam a ouvir a tagarelice do outro, dia após dia, quando são impedidas de comer mais de um ovo, dia após dia, quando são chamadas a capinar essa leira moral, dia após dia, não suportam, porque o seu imaginário fantasioso queria um outro modelo de família e ele não se preparou para estruturar a sua própria família ou para se estruturar na sua família. É por isso que temos encontrado esse recrudescimento das depressões, encharcando os consultórios de análise psicológica. É por isso que temos encontrado essa avalanche de drogadição, alcançando agora, nesses tempos mais recentes, não apenas as famílias dos pobres, mas a classe média e a classe alta, conforme deparamos nos noticiários. Por que será? Por que é que esses conflitos psicológicos, esses desajustes psicológicos hão crescido tanto nos dias da alunissagem, da amariçagem, nesses dias em que descobrimos a genética humana, nesses tempos em que aprendemos tanto a respeito de tantas coisas? Quando o homem se liberta de variadas cotas de ignorância, ainda não conseguiu entender a sua própria realidade espiritual. Estamos carentes de desenvolver esse entendimento de que somos espíritos e que o corpo não é a nossa estação terminal, a terra não é o nosso Shangri-La, não é o nosso paraíso, e que estamos aqui en passant, porque Jesus estabeleceu que nós somos ovelhas do seu rebanho, nós somos familiares seus, e ao mesmo tempo afirmou que seu reino não é daqui. Se a ele nós pertencemos, mas se seu reino não é daqui, é porque nós daqui também não somos. Vale a pena então pensar, refletir na melhor maneira como retomar as rédeas da boa saúde familiar, sentar com nossos filhos e aprender a dialogar, voltar a conversarmos uns com os outros, maridos e mulheres, voltar a se namorar os casais, abrir mão pouco da televisão, do futebol, da novela, todas as horas e todos os dias, para que a gente tenha tempo de se aproximar e se conquistar. Às vezes, um olhar mais detido nos olhos um do outro, e já se foi o drama, já se desfez o problema. Quantas vezes, ao chamar seu filho, meu filho, com a inflexão de ternura, quantos tormentos a mãe desfaz na sua intimidade. Como que o pai se aproxima daquele filho complicado com uma palavra sentimentalizada, uma palavra verdadeira, quando nós dizemos: filho, senta aqui um pouquinho. Temos perdido esse endereço da suavidade, da afabilidade e da doçura
como nos recomenda o Evangelho segundo o Espiritismo. Nesta oportunidade, então, devemos nos unir a Jesus, esse representante do Pai Celeste junto a nós, que por sua vez deixa tantos emissários à disposição da nossa boa vontade, nossos guias espirituais, nossos anjos guardiães, individuais e familiares, para que nos ensinem, mas muito mais do que isto, para que nos relembrem. Porque as pessoas têm necessidades muito maiores de serem lembradas do que de serem ensinadas, como afirmou Samuel Johnson no século XVII. Eis a doutrina espírita cumprindo esse papel. Recordar-nos, na maioria das vezes, recordar-nos os compromissos assumidos na imortalidade, na erraticidade, nesse aldilá, nesse mais além, nesse invisível. E enquanto nos lembramos desses compromissos, pontua ensinamentos capazes de nos fortificar na realização dos compromissos lembrados por nós. Ah, Senhor, quando pensamos nessa misericórdia do alto, que nos situou junto à família, quem de nós não adoraria ter uma família saudável, física e moralmente, social e espiritualmente, psicológica, eticamente? Quem não gostaria? Nada obstante, este é o mundo das expiações e das provações. Quando olharmos a nossa família complicada, não a culpemos, mas reflitamos em nossa intimidade de que passado eu vim para necessitar desse estágio. Quando estivermos numa família maravilhosa, que nos ame de paixão, a nossa reflexão: Senhor, que queres de mim para que eu tenha chegado a esse seio tão maravilhoso de família? Porque Deus não se equivoca jamais, e cada qual de nós está onde precisa, onde merece. E dessa maneira, durante 53 anos, vivi uma saudade imensa de Dona Benedita, dita para os íntimos. Registrava minha mãe à distância, nesse mundo espiritual invisível para a maioria das pessoas. Sabia que ao longe, fluidicamente, ela me amava, mas não era a mesma sensação de assentarmos-nos no colo da mãe, de sentirmos sua mão cálida, de ouvirmos sua voz, ainda que a nos chamar a atenção ou nos recriminar. Quantas foram as noites indormidas e chorosas, quantas foram as frustrações a cada segundo domingo de maio, na escola, na igreja, no seio dos amigos, todas as mães. E eu divisava numa penumbra o rosto silencioso e sorridente de Dona Benedita nesse aldilá. A primeira vez que me escreveu psicograficamente foi para chamar minha atenção para as responsabilidades de fundar um centro espírita. Em 1980. A segunda vez que me escreveu,
10 linhas. Foi para dizer-me das responsabilidades que se somavam às anteriores, após haver Jesus me concedido uma sobrevida numa moratória formidável, depois de um acidente terrível. E nunca mais. Até que no ano 2007, por causa dessa moratória, tivemos a honra de comemorar com os amigos queridos do movimento espírita os 40 anos de tarefas mediúnicas, de fala, de atividades. E Dona Benedita, então, pela primeira vez, rogou aos imortais, benfeitores nossos, a oportunidade de descer junto à minha pobre vibração e participar durante aquele ano das evocações das 4 décadas de labor. E o fruto desse trabalho está consignado neste livreto que a hora vem à luz. É a Dona Benedita Maria da Conceição, que eu dedico nesta hora o meu melhor sentimento e a minha gratidão a Deus, porque foi por ela que tive a honra de voltar para ocupar um novo corpo e neste novo corpo avançar pelas estradas que necessito. Agradecer-lhe pela honra de ter me dado essa plástica negra, cá entre nós a mais bela da terra, que não desbota jamais. E a partir daí, ter saúde para dar conta desse recado, até quando o Senhor nos permitir. Foi a doutrina espírita que mostrou-me que a morte não existe de fato, que aqueles que julgávamos mortos estão de pé. Nossos pais, nossas mães, quando voltam ao além, convertem-se em constelações, tornam-se astros. Por isto, é ao nosso Pai Celeste que neste momento me gostaria de dirigir, para dizer-lhe: Pai nosso que estás nos céus, na luz dos sóis que brilham nos infinitos, Pai amorável, Pai bom, de todas as famílias, de todos os seres aflitos que gemem, que se debatem, que se estertoram nesse mundo de dores e de escarcéus. Santificado, Senhor, seja o teu nome sublime, nome que em todo o universo exprime ternura, concórdia, misericórdia, exprime amor. Venha ao nosso coração o teu reino de bondade, reino de paz, reino de claridade, nessa estrada augusta que nos leva à perfeição. Cumpra-se o teu mandamento, Senhor, mandamento que não vacila, mandamento que nunca erra, seja nas engrenagens dos céus ou no meio das lutas da terra, onde deparamos tanta mágoa, tanta lágrima, tanto sofrimento. Livra-nos, Senhor, de todo mal, mas dá-nos hoje o pão em nosso caminho. Deixa, porém, que ele seja amassado com o trigo do amor, nas mãos de carinho dos nossos amigos espirituais. Auxilia-nos também, para que em nossos deveres cristãos aprendamos a amar a todos os nossos irmãos, primordialmente aqueles que ainda se acham distantes do bem. Sob a proteção de Jesus, livra nossa alma do erro, nesse mundo de desterro distanciado da tua luz. Perdoa-nos, ó Pai, os erros escabrosos, de passados tenebrosos de iniquidade, geratriz de tanta dor, para que a tua ideal igreja
a igreja da revelação imortalista, a igreja da verdade, da fraternidade, da equidade, a igreja da bondade. Realize dentro de nós o altar venerando da mais expressiva caridade, a fim de que dentro dele então se possa cumprir a vontade do teu inesgotável e santo amor, hoje para sempre, Senhor, que assim seja. Muito obrigado, Pai da vida, obrigado, Mestre Excelso, muito obrigado, senhores.